Opa, tudo bem? Meu nome é Victor, vim no canal Politizando e hoje vamos comentar um pouco sobre Bitcoin, sobre de fato o que é o Bitcoin, quem criou o Bitcoin, a sua finalidade e qual o próximo passo do Bitcoin. Vamos lá, primeiro ponto, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, ela é descentralizada, imune e independente de governo, diferentemente de moedas como o dólar, euro e até mesmo o real brasileiro. Uma característica muito interessante é que ela é uma moeda que não pode ser inflacionada, igual moedas emitidas por governos, que são basicamente lastreadas em honestidade política. Já que o Bitcoin, ele possui um número X de moedas emitidas, programado em seu algoritmo, já que o próprio algoritmo do Bitcoin, ele é open source, é um algoritmo aberto, e são de 21 milhões de Bitcoins. No entanto, hoje em dia, a sua circulação está em 18,5 milhões de Bitcoins. Agora, quem criou o Bitcoin de fato? Bom, ninguém sabe. Ninguém sabe quem criou o Bitcoin, já que o seu criador, entre aspas, que seria Satoshi Nakamoto, é um pseudônimo, ninguém sabe o que é, já que ele é usado para se referir basicamente a uma pessoa ou grupo do criador do Bitcoin. Tanto que em 2008 ele publicou um artigo que foi assinado por esse pseudônimo, que é intitulado de Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que descreveu o funcionamento de uma moeda digital descentralizada. E foi tanto a mesma data de criação do Bitcoin, que foi criado em 31 de outubro de 2008, foi criado o Bitcoin, foi nessa época. Mas e a sua finalidade de fato? Como eu já comentei aqui com vocês, o Bitcoin ele é uma moeda independente de governo, sendo essa sua vantagem, já que o mesmo não pode ser inflacionado, já que existe um número X que será emitido dele, não passando disso. Diferente de moedas fiat, como o dólar, euro e o real brasileiro, que é lastreado na honestidade de político, sendo vulnerável a ser inflacionada, perdendo valor e deteriorando o poder de compra da população que utiliza a mesma. Mas hoje em dia, mesmo não tendo uma adesão muito grande do Bitcoin globalmente, é comum seu uso em países com moedas muito frágeis, com constante desvalorização, como a Argentina, Venezuela e até mesmo países na África, como a Nigéria, tendo até um motivo de preocupação dos seus congressistas, pelo que pareça, já que alegam não ter como regulamentar a mesma e dizendo que a moeda deles virou um lixo por causa da mesma, demonstrando sua importância no cenário global. Como é possível perceber aqui, o Bitcoin também ele é uma reserva de valor, algo que protege seu patrimônio. No entanto, hoje no Brasil não é comum muito seu uso não, devido ao real brasileiro possuir de certa forma uma estabilidade, diferente do Brasil pré-plano real, já que antes de 1994, que foi a data da criação do Plano Real de fato, antes o Brasil tinha uma crise de hiperinflação muito grande. Era uma inflação completamente descontrolada, com mais de 100% ao ano, semelhante com a Venezuela. Nessa época, o dólar fazia o papel do Bitcoin. Até porque nessa época não existia tecnologia suficiente para poder ter uma moeda como Bitcoin, uma moeda descentralizada e independente de governo. Tanto que a constante adesão é maior em países emergentes, já que possuem constantes crises, como o Vietnã no topo da lista, Índia, Paquistão, Ucrânia e Venezuela e Nigéria logo atrás. Mas aí o passo do Bitcoin para o futuro. O Bitcoin ele tende a ser aderido de pouco a pouco em países com moeda mais frágil, assim como o Brasil. Como, por exemplo, a primeira transação de Bitcoin foi realizada em maio de 2010, sendo, por incrível que pareça, uma pizza, que foi adquirida por 10 mil Bitcoins na época. Hoje em dia, essa mesma quantia vale 427 milhões de dólares nos dias atuais. É uma quantia absurda nos dias atuais. No entanto, sua tendência é se expandir ao longo do tempo, né? É comum que as pessoas, aos poucos, vão aderindo ao Bitcoin. Com consecutivas crises globais e econômicas, como a crise sanitária, né, de 2020, que teve o Covid, enfim, a tendência é a população migrar para o Bitcoin, já que em 2020 ficou claro que as moedas fiat, essas moedas lastreadas no estado político, não vale nada, já que a inflação que teve nelas foi muito grande. O próprio exemplo que a gente pode citar é o real brasileiro. E por mais que o índice de inflação fala que não teve, que foi, a inflação em 2021 foi de 12%, 2020 foi de 4%, convenhamos que você no mercado você vê que a inflação foi bem maior, né? Esses índices são bem manipulados. Só que mesmo assim, a caminhada do Bitcoin ser aderido vai ser uma caminhada muito grande, já que o Bitcoin, sim, desde 2008, da data da sua criação para cá, se tornou algo muito grande e vai continuar, sim, tendo uma caminhada muito grande para poder ser a moeda que o Satoshi Nakamoto pretendia quando criou o Bitcoin de fato. Eu mesmo me declaro como uma pessoa ANCAP, uma pessoa anarcapitalista, assim como o Milei na Argentina, já que a gente vê o Estado como um peso desnecessário na economia. E um próprio exemplo disso a gente pode citar com essa inflação absurda
que teve nas moedas globais, já que o pessoal alega, o Estado, quem vai cuidar dos pobres, não sei o quê. Nada melhor do que a iniciativa privada, já que a gente pode estar como exemplo o SUS. O SUS simplesmente a gente, por mais que faça assim, o SUS é gratuito. Gratuito é uma porra. A gente paga imposto pra caralho e tem um sistema de saúde de merda. E por mais que falam do NHS lá no Reino Unido, que é o SUS deles lá, eu fui pra Inglaterra e conversei com algumas pessoas sobre o NHS. Eles falam que lá é uma porcaria também. Isso que eles gastam metade do orçamento deles com o NHS, que é o SUS deles lá, né? O sistema de saúde deles lá. Então, tipo assim, entenda uma coisa, o Estado é o maior criador de problemas da sociedade hoje em dia e vai continuar criando até o seu fim. É basicamente isso. O Estado, ele cria os problemas para depois querer resolver, para poder alegar a sua importância no cenário global, no cenário regional, igual o Brasil, por exemplo. Então não cai nessa ladainha que o Estado que protege é um caramba, né? Você vê, por exemplo, aí, o Brasil aí em 2014, 15, 16, teve uma crise econômica gigantesca que lançou milhões e milhões de empregados. Tudo por culpa do Estado. Bom, então, espero que tenham gostado do vídeo. Envie esse vídeo para mais pessoas, para esse tipo de informação chegar nas pessoas, já que ele de suma importância as pessoas saberem do Bitcoin, já que em qualquer momento pode vir uma crise muito grande e as pessoas precisam proteger seu patrimônio. Eu mesmo já protejo certa parte do meu dinheiro da minha mesada com Bitcoin e eu vou continuar fazendo isso. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.